Olá, bom estar com você no canal Refletidamente mais uma vez, o canal que promove a saúde mental. O objetivo é levá-los a refletir sobre as questões da depressão, contribuir para o conhecimento dessa doença e ainda facilitar para que você compreenda melhor a pessoa que sofre com essa condição. Este vídeo, o tema dele é depressão endógena, os fatores orgânicos. A depressão, ela não é uma tristeza, mas é uma alteração psiquiátrica crônica. E falando na cronicidade dessa doença, que é a condição mais grave da depressão, eu vou fazer aqui um parênteses para falar com vocês sobre o mês que estamos vivendo, que é o mês de setembro, em que os profissionais da saúde mental fazem uma campanha do Setembro Amarelo, que é uma prevenção do suicídio. Nós, profissionais da saúde, entendemos que esta é uma obrigação sim do poder público de promover campanhas, projetos que levem informação para a sociedade de como a gente pode prevenir e ajudar pessoas que estão com esse sofrimento e pensamentos de morte. Mas nós também entendemos que a sociedade tem o seu papel. O papel da sociedade é importante, que isso faz parte da vida de cada um de nós, porque o suicídio ele é multifatorial. E nós, profissionais da saúde mental, temos levado através da internet posts, vídeos, informações. Nós estamos contribuindo com a sociedade com as informações. E eu quero convidar você para quando se topar aí com um vídeo desse ou com um post de um dos profissionais da saúde mental, por favor, entre lá, conheça como você pode encontrar autonomia para ajudar pessoas com esse tipo de sofrimento. Então vamos fechar o parênteses e continuar. A década de 90 foi uma década muito importante para a saúde mental, que foi a década em que foi inventado, foi descoberto o estudo da neuroimagem. E através da neuroimagem, da fotografia do sistema nervoso, a fotografia do nosso cérebro, é possível que os cientistas, que os médicos, que os cirurgiões, eles descubram como pode ajudar as pessoas com problemas mentais, com doenças, transtornos mentais. E aí, assim, nessa década de 90, também aconteceu um concílio acerca da combinação dos recursos farmacológicos e psicoterapêuticos no tratamento da depressão, e houve então uma prevalência dos estudiosos aí concordando que sim, assim como você cuida da sua saúde mental, dos seus rins, da dor no estômago, da dor no intestino, da dor na cabeça, você precisa também cuidar da sua saúde mental, da sua dor emocional, do sofrimento que você passa. Considerou-se então também uma classificação da doença depressão, que foi considerada a depressão endógena, como a depressão que é desenvolvida por fatores orgânicos, e a depressão exógena, considerada como a desenvolvida por fatores psicológicos. Falo sobre os fatores psicológicos no vídeo passado, posso deixar aqui na descrição do vídeo para que você conheça, assista esse vídeo, posso deixar o link. E também hoje vamos falar sobre a depressão endógena. Então, a maior parte dos casos de depressão são as depressões reativas. Nós, profissionais da saúde mental, entendemos que a depressão reativa, ela surge através de um gatilho emocional, como por exemplo um estresse que é muito significativo para você, um estresse que te afligiu muito, ou por exemplo um trauma emocional na infância ou até na vida adulta, né? Ou se você passa aí por a perda de algo importante ou de alguém importante, por um luto, né? Pode vir desencadear uma doença da depressão reativa. Mas os casos mais crônicos de depressão são sim a depressão endógena, e são elas que precisam de medicamentos, de tratamentos medicamentosos. Eu sou Márcia Chaves, psicóloga clínica, e neste vídeo vou te falar sobre a depressão endógena, os fatores associados a ela, a sinapse nos neurotransmissores, falarei sobre os hormônios relacionados à depressão, falarei 5 hipóteses da falha da transmissão sináptica e ainda, no final do vídeo, vamos fazer uma reflexão sobre: será possível prevenir a depressão? Então fica aqui até no final do vídeo comigo, para que você conheça mais e tenha mais autonomia sobre este assunto para ajudar alguém.
A depressão endógena, então, ela surge do desequilíbrio de neurotransmissores que vai, então, desencadear diversos distúrbios emocionais que podem transformar-se em transtornos psicóticos. No cérebro humano existe então uma cadeia de neurotransmissores e um deles é a serotonina. Ela é responsável diretamente pelo desenvolvimento do humor na pessoa, e se houver a falha da serotonina no indivíduo, ele pode vir a desenvolver uma depressão. Acontecendo isso, pode mudar o comportamento do indivíduo e aí vai instalar nele uma melancolia, uma baixa autoestima, um desânimo, uma lentidão de reflexo, uma total falta de estímulos. E aí, aprendendo isso, você pode então entender que uma pessoa que você conhece que está com depressão, ela pode estar sim com tristeza, mas a tristeza é um dos sintomas, que vai ter outros sintomas, e que a falta de vontade de escovar o dente, de tomar banho, como no caso da depressão crônica, né? Isso tem a ver, sim, com essa alteração hormonal nessa pessoa. Por isso, conhecer é importante. Vamos seguir aqui, então, eu trouxe 3 exemplos de hormônios, que é a noradrenalina, que é importante no desenvolvimento para dar energia a essa pessoa, que ela é responsável então pelo humor, pela concentração, atenção e memória. A serotonina é importante para dar o impulso ao indivíduo, que é responsável pelo humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade de funções cognitivas. E a dopamina, que ela é responsável para dar a iniciativa, para que o indivíduo tome iniciativa diante da vida, diante do seu dia a dia, programe o seu dia a dia. E aí ela é responsável pela sensação de prazer e automotivação. Dá para você entender, então, que uma pessoa com depressão, ela pode estar com ansiedade, com irritabilidade, com a emoção alterada, com o humor alterado, com a sua função cognitiva alterada, e por isso, às vezes, elas têm tipo de reações que você, às vezes, não entende. Agora dá para entender um pouco melhor? Mas podemos entender um pouco mais. Na fisiopatologia da depressão, os estudiosos comprovam, então, a falha na transmissão sináptica. Eles entendem que, sendo que alguns dos neurotransmissores pós-sinápticos não conseguem disparar o impulso elétrico que daria, então, uma continuidade da transmissão desses neurotransmissores. Essa aqui que você está vendo, essa imagem, é uma imagem de uma transmissão sináptica, várias transmissões sinápticas que acontecem aqui em nossa cabeça, em nosso cérebro, o tempo todo está ocorrendo isso. E é interessante que a gente geralmente está tão corrido, com a vida tão corrida, que a gente às vezes não para pensar que essa dinâmica entre os hormônios, essa dinâmica entre os órgãos do nosso corpo, ela acontece o tempo todo. E é isso que nos mantém, que nos faz ser o que somos. A gente não para pensar na grandiosidade do ser que nós somos e que fomos criados, na grandiosidade do ser que nos criou e que nos fez ser quem nós somos. E aqui é no cérebro, você percebe que alguns pontos luminosos, esses pontos luminosos então são as diversas sinapses que existem no cérebro. Eu separei aqui esses 2 pontos que eu deixei no zoom aqui, que são os pontos axônicos, né? A pontinha do axônio ali, em que acontece a transmissão sináptica de um neurônio para o outro. Afinal, o que é essa transmissão sináptica? O que é essa sinapse? Vamos compreender melhor aqui como funcionam os neurônios, então. Aqui é um neurônio, esse aqui é o corpo celular de um neurônio, aqui existe o núcleo do neurônio, onde cada um tem sua função. Este primeiro neurônio é o pré-sináptico e é ele que passa informação para o segundo neurônio pós-sináptico. Aqui é uma linha azulzinha em que passa a informação, ou seja, é o axônio. E é no axônio que acontece o sinal neural, onde passa o impulso neural, que é a sinapse química ou a sinapse elétrica. A sinapse elétrica, ela envia sinais e a sinapse química, ela envia impulsos. Então, aqui eu trouxe novamente no zoom para você ver essa pontinha aqui do axônio. Você está vendo algumas terminações aqui. Dos 2 lados do neurônio tem terminações parecidas com galho, com raízes de uma árvore. Na pontinha dessas terminações que acontece a sinapse, que é bem aqui nesse pedacinho que a gente chama aqui de dendritos.
Então aqui está, ó, estão os dendritos, onde eu coloquei um zoom para você perceber esse encontro elétrico, essa comunicação elétrica ou química que acontece entre os dois neurônios. E quando o neurônio pré-sináptico consegue passar esses neurotransmissores para o pós-sináptico, a função do pós-sináptico é passar para o próximo neurônio, que vai passar para o próximo neurônio, e assim acontece uma cadeia de informações sinápticas que vai levando essas informações, esses neurotransmissores e hormônios para o nosso sangue. E assim se dá, então, a melhoria de alguma doença, né? Ou quem sabe a prevenção aí de possíveis situações mais agravantes da nossa saúde. Aqui nós trazemos aqui um pouquinho de uma explicação mais acentuada, que é o estudo que fala das 5 hipóteses que pode acontecer para que venha desenvolver a depressão no indivíduo. Então, a primeira hipótese é a possibilidade de que haja uma quantidade baixa dos neurotransmissores. Então, se houver uma quantidade baixa dos neurotransmissores, mesmo que o neurônio pré-sináptico envie informação para o pós-sináptico, se há uma quantidade básica de neurotransmissores, há uma possibilidade de desenvolver a doença. A segunda hipótese é a presença de agentes bloqueadores. Então aqui, esse pontinho em cima do neurônio pós-sináptico, ele se chama sítio receptores. Nos sítios receptores que recebem os neurotransmissores, se houver uma substância impedindo a passagem desses neurotransmissores de forma satisfatória, é uma outra possibilidade que ao chegar no sangue, essa cadeia de neurotransmissores não vai ser o suficiente. A outra hipótese, que é a terceira hipótese, é a presença de neurônios inibidores. Então, enquanto há essa conexão de transmissão de neurotransmissores do neurônio pré-sináptico para o pós-sinápticos, acontece que um outro neurônio, um terceiro neurônio, pode vir e impedir que haja essa transmissão de neurotransmissores de forma satisfatória. Se isso acontecer, então pode também vir a ocorrer uma doença, o desenvolvimento dessa doença. A quarta hipótese é a alteração da sensibilidade dos receptores. Quando acontece isso? Quando uma pessoa tem depressão e ela recebe, então, os medicamentos do psiquiatra, do seu médico, mas esse medicamento antidepressivo, ele pode ter uma ação terapêutica não tão completa. Se isso acontecer, vai ser insatisfatório quando chegar na corrente sanguínea também. E a última hipótese, que é a quinta hipótese, é o baixo número de receptores. Isso geralmente acontece em pessoas idosas, que têm baixa produção de proteína. Se a pessoa tem baixa produção de proteína, na hora que o neurônio pré-sináptico envia o impulso, no impulso envia ali os neurotransmissores, o sítio receptor pode até receber aqui esses neurotransmissores, mas se há baixa quantidade de proteína, então há a possibilidade de não ter uma cura, um tratamento satisfatório. Então, essas são as possibilidades para que haja uma falha na neurotransmissão, que haja uma falha no sistema dessas sinapses. E aí eu pergunto para vocês, vamos refletir um pouco aqui, o que vocês acham? Há a possibilidade da gente prevenir a depressão? Segundo os estudos que temos lido, que temos pesquisado, não há uma fórmula mágica para que a gente faça a prevenção da depressão. Mas de acordo com o que nós estudamos aqui, se nós tivermos uma qualidade de vida adequada, e é possível tentar ter uma qualidade de vida melhor e satisfatória, nós podemos aí manter uma saúde melhor. E outro fator, que seria também o cuidado para evitar essa depressão reativa, seria desenvolver nas crianças uma capacidade de enfrentar e resolver os problemas, os conflitos e as dificuldades que aparecem na vida. Você adulto também pode aprender a fazer isso. Por exemplo, eu trabalho em empresas dando palestras e quando eu pergunto para os proprietários da empresa ou para os chefes do departamento que estão me atendendo o que podemos fazer para incluir alguma cultura da empresa junto, o que ele gostaria de colocar da cultura da empresa junto com a palestra para levar para os funcionários, eles geralmente, na maioria, dizem que eles querem que a gente coloque, sabe o quê? A dificuldade de relacionamento interpessoal. Então, assim, esse relacionamento interpessoal, ele é muito importante, ele é fundamental nas nossas relações.
no trabalho, na vida social e familiar, sabe? É também importante pensarmos que, como eu falei, o suicídio ele é por fatores, ele é multifatorial, por fatores diversos, filosóficos, sociais, genéticos, orgânicos, ele é multifatorial. No entanto, é preciso a gente saber que jovens e adolescentes, e até nós adultos mesmo, passamos tanto tempo na internet, onde somos bombardeados de fotografias, vídeos, experiências de pessoas na beira da praia com carros bonitos, roupas bonitas, e nos dá a impressão que eles têm uma felicidade plena. E a gente se sente insatisfeito porque não conseguiu desenvolver essa felicidade plena e não se sente capaz de desenvolver essa felicidade plena. Sabe, nós não temos obrigatoriamente que ser felizes, na verdade nós não seremos felizes o tempo todo. O que acontece é que essa vivência constante no mundo da internet, a gente acaba não separando o que é fantasia da realidade. E o que acontece é que os jovens não estão conseguindo lidar com as suas angústias, as suas dores, eles estão reprimindo as suas angústias, estão reprimindo as suas dores emocionais. E isso causa doença, isso faz com que a pessoa fique doente, fique com depressão, sim. Então, nós que somos responsáveis da saúde mental, educadores, pais, professores, também os pastores, os padres, podemos ajudar os adolescentes e jovens, ensinando para eles como lidar com o sofrimento, como desenvolver a habilidade para lidar com o sofrimento, como aprender a ter inteligência emocional. Se você quer aprender sobre a inteligência emocional, busque vídeos, trabalhos, sites de profissionais da saúde mental, porque eles têm falado sobre este assunto, contribuindo com o conhecimento da sociedade. Sempre trago uma frase nos meus vídeos e aqui eu vou trazer uma frase. O sofrimento é um requisito básico para o desenvolvimento do ser humano. Eu ouvi essa frase de um colega no curso e aí eu trouxe aqui pra gente refletir um pouco. Então, que você reflita sobre essa frase. O sofrimento é um requisito para que haja o desenvolvimento do ser humano. Porque sofrer faz parte da vida. Quando você sofre, quando você sente dor, quando você está triste, angustiado, é um momento da vida em que você pode parar para refletir o que você precisa mudar nas suas atitudes, o que precisa mudar na sua vida. Quando você sente estresse, quando você sente medo, é uma forma que você tem aí de ter um alerta que algo está errado, algo precisa ser mudado, tá bom? E no finalzinho aqui eu trouxe para vocês alguma dica de como você pode manter uma saúde uma qualidade de vida melhor. Então assim, se alimentar bem é uma forma de ter uma manutenção dos hormônios e das proteínas. Fazer exercício físico produz serotonina, endorfina, que são hormônios da felicidade e do prazer. Os estudos comprovam que se você faz exercício físico pelo menos uma vez na semana, você já produz uma quantidade boa de endorfina. Manter os olhos altos, a postura, olhar nos olhos das pessoas enquanto você conversa com ela, te ajuda a melhorar o seu fluxo enérgico e então te ajuda na alteração de pensamentos e percepções negativas, mudando esses pensamentos negativos para um pensamento mais otimista. Também cuidar da sua aparência melhora a sua autoestima, te dá mais força de vontade de viver, mais energia para enfrentar a vida. E manter a fé e a religião, sabe? Os estudos cada vez mais, os estudos científicos têm comprovado que manter a fé é importante para o ser humano, que o ser humano ele precisa acreditar num ser maior do que ele, para que ele se sinta seguro, amparado nos momentos mais difíceis. E esses estudos ainda têm comprovado, inclusive no livro que eu estou trazendo aqui para vocês, que eu estou estudando para elaborar esses vídeos, vem falando que o equilíbrio emocional é uma das formas primordiais, das melhores formas do indivíduo encontrar o equilíbrio emocional é através da religião e da fé. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em meu consultório eu ajudo pessoas com depressão e ideação suicida. Se você quer conhecer mais sobre este assunto, se você quer saber mais sobre inteligência emocional, se você quer saber mais como lidar com enfrentamento, sofrimento na vida, venha assistir os nossos vídeos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus contatos e eu aguardo o seu contato para que a gente possa tirar as suas dúvidas e a gente possa dividir aí experiências. Até o próximo.